pra me divertir em você aí. Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar. A nossa festa vai começar. Venha mais antes que o sol se vá. Me beije enquanto ele beija o mar. Só desejo pra nós a imensidão. Quando apagar a luz do céu, a gente junta a luz que mora em cada um e acende a multidão. Todo mundo sai me cantando, corações no mesmo beat. Você e eu dançando nossa canção. Todo mundo sorrindo e cantando, corações no mesmo beat. Você e eu dançando a melhor canção. É o nosso... Olá, boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Deixa eu só melhorar aqui a iluminação aqui. Aí, todo mundo aí presente? E aí, pessoal, boa noite. Paulo Roberto, Lázaro, Luiz, Isaac, a galera aí presente. Ô, Paulo, eu acho que tem outro de você aqui entrando, acho que é seu clone. Tem outro Paulo Roberto Rocha aqui, ó. Tá admitindo agora. Sério mesmo, tá? Breca aí. Paulo Roberto tem um só, cara. Não, Paulo Roberto Rocha Júnior. Vou tirar a foto aqui, ó. Sério mesmo. Tá duplicado aí, deve estar aqui, ó. Deve estar duplicado. Olha aqui. Não dá pra ver, não. Vê se dá pra espelhar. Dá pra... Não. É só eu mesmo. Acho que ele duplicou 2 vezes. Vamos lá. E aí, pessoal? Tudo certinho? A semana, todo mundo? Pessoal de casa lá. Oi, Hermínio. Hermínio na área. E aí, boa noite, tudo bem? Beleza. Rapaz, tô falando aqui sem o fone aqui. Vamos lá. Vamos começar nosso trabalho de hoje. Eu acho que já encheu. Você ficou sem som, Bruno. E agora? Melhorou? Saiu? Não. Bem baixo. Abaixo? E agora? Tá bom? Não. Você não conectou o fone. E agora? Agora sim. Beleza. Oi. Tá bom agora o áudio? Melhorou? Tá muito alto? Tá bom o áudio aí? Pessoal? Não, piorou. Piorou? E agora? Ei? Tá ruim. Tá ruim? E agora, teste. Melhorou. Agora ficou bom. Não vou mexer mais, não. Se parar, vocês falam aí. Piorou de novo, Bruno. Você tem que ficar naquele cantinho ali, tô achando, hein? Vou tirar aqui. Ver se ficou melhor. Dá pra ouvir? Isso. Tá. Fazer sem fone. Tá ficando ruim já. Vamos lá, pessoal. Então, hoje é comigo, né? Vamos lá. Nossa reunião aqui hoje é para poder falar um pouco sobre avaliação funcional do reflexo vestíbulo espinhal, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês querem falar alguma coisa antes? Mete bala. Ô, Lázaro, me instrui aqui para poder te botar como... fica admitindo. Clica no meu nome, aparece uma opção de More ali. Aí eu fico... Make host, né? Make host. Isso. Aí foi. Beleza. E agora para poder transmitir aqui a imagem do PowerPoint. Como que faz aqui? Calma aí. Screen share. Share screen. Vamos ver se vai aparecer. É só apertar Share Screen. Foi aí, não? Apareceu? Já apareceu aí para vocês? Ainda não.
Não. Calma aí. Alt S. Host desabilitado. Screen share. Está desabilitado. Me ajuda aí. Consegui não, Lázaro. Eu vou te colocar como... Está aberto aqui no PowerPoint, meu. Te colocar como host de novo, você compartilha a tela e depois passa o host para mim de novo. Tá. Colocou já? Já está. Beleza. Share conta. Acho que foi. Foi? Beleza. Passa para mim o host de novo, se conseguir. Ah, tá. Calma aí. Vai, foi. Beleza. Aí eu fico autorizando o pessoal aqui, fica à vontade, manda ver. Beleza, pessoal. Vamos lá. Tá, isso, botei aqui embaixo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação funcional do reflexo vestíbulo espinhal. Essas feras aqui que vão estar conversando comigo aqui hoje. Eu gosto de começar a falar sobre o reflexo vestíbulo espinhal, pessoal, sobre a avaliação da marcha. Desde que o paciente chega no nosso consultório, nós devemos estar avaliando o paciente intensamente. Quando ele chega para a gente, desde a entrada deambulando, se tem auxílio da marcha, se tem uma bengala, uma muleta, se está apoiado com algum tipo de aparato da deambulação, se a pessoa está tendo algum suporte de algum familiar, de algum parente, né? Ou se ele está também fazendo algum tipo de apoio lateral nas paredes do consultório, ou se ele está se segurando em algo mais. Esses equilíbrios anteroposteriores a gente tem que observar, lateral. Se há uma diminuição da velocidade da marcha do paciente, ou se tem um aumento, se aquela marcha é mais acelerada, mais lenta, se tem restrição de movimento da cabeça, do tronco, assimetria no comprimento dos membros, dos passos, quer dizer, e avaliar se o paciente ele consegue realizar dupla tarefa durante a marcha. Eu acho assim, são algo que a gente tem que observar sempre no nosso paciente. Porque o idoso ele já tem a propensão de não conseguir realizar dupla tarefa. O idoso, principalmente o idoso que tem algum tipo de disfunção vestibular. E se tem algum comprometimento da via vestibulo-espinhal, ele vai estar tendo uma dificuldade de realizar a marcha e conseguir fazer atividades cognitivas, conseguir fazer algum trabalho extra de membro superior, de membro inferior, ações conjuntas de marcha com outro tipo de função motora. É uma outra situação que eu gosto de perguntar sempre ao paciente, se ele teve histórico de quedas. Se ele já caiu, como que foi a queda, se ela foi debilitante, se ele teve fratura, se ele teve alguma laceração, se ela foi uma queda que foi simples, que só teve arranhões, ou que se ela teve uma escoriação mais grave, se foi levado para o hospital. Porque o tipo de queda que o paciente tem nos remete a qual tipo de disfunção vestibular o paciente pode ter. Quando a gente começa a falar sobre a via vestibulo-espinhal, a gente já pressupõe que a avaliação do paciente, fora a entrada do paciente, que a gente observa a marcha dele, a gente já avaliou o paciente a parte ocular, oculomotora, parte vestíbulo, o reflexo vestíbulo ocular e o vestíbulo cólico. Então, eu gosto de deixar sempre essa parte vestíbulo espinhal para o final, com exceção dessa entrada do paciente, que eu observo sempre a marcha espontânea do paciente. Então, é algo que eu gosto de fazer dessa forma. Sempre importante fazer uma avaliação, utilizar a escala de Berg
para que a gente possa ter alguns subsídios que nos oriente quanto ao grau de comprometimento e riscos de queda do paciente. A escala de Berg, escala de equilíbrio de Berg, ela foi descrita por Catherine Berg em 1989, um estudo com 183 idosos em 64 semanas. Foram avaliados 183 idosos, sendo que 70 deles tinham tido um AVE, um AVC, né? Um acidente vascular encefálico, que foi descrito lá AVC. E a manutenção do equilíbrio e necessidade de mobilidade era um dos principais objetivos do estudo. Então, eles viram que o paciente que tinha uma alteração da escala de Berg, ele tinha possivelmente um déficit de equilíbrio, que isso poderia causar uma queda no paciente. Então, foram descritos 14 testes funcionais. Esses testes com pontuação de no máximo 56 pontos, que variam de 0, inabilidade de realizar a ação solicitada, e de 1 a 4, que aumenta conforme a habilidade de exercer a função solicitada. Para interpretar essa escala de Berg, eles descreveram da seguinte forma: se a gente pontuar, esse paciente pontuar de 0 a 36 pontos, ele vai ter 100% do risco de queda. Já que se ele tiver de 37 a 44 pontos, a locomoção dele está segura. Só que é necessário um auxílio da deambulação, uma assistência para a marcha. Então, e se o paciente tiver de 45 a 56 pontos, não apresenta risco de queda. É um estudo assim, muito importante, que a gente vê que essa tabela de Berg, essa escala de Berg, ela é utilizada em diversos estudos pelo mundo inteiro. Então, é algo assim que a gente tem que utilizar. Nós temos que estar utilizando ela como um aparato para avaliação do paciente. Que a gente pode utilizar ela no início e no final do tratamento. A escala de Berg, então, tem esses 14 pontos, que avalia tanto a função do paciente sentado, passando para de pé, com apoio, sentado sem apoio, quando o paciente faz transferências de um ambiente para o outro, de uma cadeira para uma maca, se ele está em pé com olhos abertos, com os olhos fechados, quando reclina para frente, transpõe o passo, sobe o degrau, gira 360 graus. Então, são vários pontos que são analisados nessa escala de Berg. E quanto maior o score, melhor a condição desse idoso. E menor vai ser o risco de queda para esse idoso. Eu gosto de colocar aqui também esse gráfico que mostra aqui na vertical a probabilidade de quedas. Probabilidade, por quê? Em porcentagem, né? E aqui embaixo a pontuação da escala de Berg. Como dissemos, que se o paciente ele tem uma pontuação igual, olha aqui pessoal, para vocês verem aqui, pontuação igual ou de 0 a 36, o risco de queda é 100%. E se for de 45 a 56, não tem risco de queda. Então, esse gráfico, quanto mais alto a pontuação de Berg, menor o risco de queda do idoso. Então, você pode também, nesse gráfico, fazer uma evolução do paciente. Hoje ele tem uma pontuação, vou botar assim, 35. Daqui a pouco ele começa a trabalhar, fazer os trabalhos com ele, os motores, trabalho cognitivo associado com a parte motora, treino de marcha, propriocepção, equilíbrio, trabalhou a parte visual do paciente, vestibular, e aí a gente começa a perceber que o paciente ele vai diminuindo o risco de queda. Então, você pode jogar aqui nessa tabela, nesse gráfico, né? E depois traçar até como que vai estar essa evolução do paciente. Clinical Test of Sensorial
integração base. Na verdade, é um teste para avaliar a integração sensorial, o equilíbrio e essa integração sensorial. Nesse estudo, pessoal, de Cook e Horak, primeiro eles tiveram duas perguntas principais. Qual sentido o paciente é mais dependente e para que tenha manutenção do seu equilíbrio? E quão bem o paciente pode se adaptar à dependência dos diversos sentidos em situação de conflito sensorial? Então, eles começaram a pesquisar de acordo com essas duas perguntas e começaram a visualizar as seguintes situações. O objetivo desse estudo: avaliar a influência da integração sensorial sobre a estabilidade postural no paciente em pé com problemas neurológicos. No teste, o paciente deve se manter de pé, em equilíbrio, durante as 6 condições do teste, esse teste intersensorial. São 6 situações diferentes, que eliminam a entrada ou reproduzem algum tipo de orientação visual ou superfícies imprecisas. Avaliamos a quantidade e direção das oscilações. É observado a oscilação do paciente em cada uma das 6 condições. E avaliamos a quantidade e direção dessas oscilações. Então, isso é muito importante. Vou repetir ali até. Eles desenvolveram esse tipo de cúpula para conflito sensorial visual, que está aqui no lado direito da gente, que é feito de forma ajustável no paciente, mas se a cúpula se move com a cabeça do paciente, fica a 20,3 centímetros da frente da cúpula, os olhos do paciente, né? Os olhos ficam a 20,3 centímetros da cúpula. E essa visão periférica ela fica restrita. Então, isso promove um conflito sensorial. O objetivo desse estudo, dessa cúpula, é promover esse conflito visual. E aí, esse clinical test, eles colocaram também o paciente sobre um ambiente instável, uma superfície de suporte, primeiro uma base firme e rígida, que era o solo, e depois, em algumas situações, colocava ele num ambiente mais instável. Uma superfície que fosse plana, firme, né? Com 50 por 50 por 8 centímetros de espuma de densidade média, então a média densidade, para reproduzir informações de orientações espaciais mais conflitantes, que a pessoa ela tenha esse desequilíbrio mesmo. Então, lembra muito o teste de Romberg, né? E aí, pessoal, o que eles avaliaram aqui? Essa avaliação subjetiva do paciente. Primeiro, oscilação mínima. Se o paciente oscilasse minimamente, eles avaliavam. 2, oscilação suave. 3, influência moderada. E 4, a presença de quedas. Eles registravam o tempo que a pessoa ficou ereta em cada posição. Se a pessoa lá balançasse um pouco, desequilibrasse, usasse apoio os pés para poder se firmar, eles já consideravam que desequilibrou. E avaliavam o deslocamento corporal do paciente, usando o cimentógrafo, listras, igual eles comentam, aquele pêndulozinho, não, para poder a pessoa... o pedreiro que usa lá, o... Prumo, isso, o fio de prumo eles usavam para poder avaliar o paciente. Deu um branco agora. E aí, eles pegavam e observavam isso aqui. São 6 situações sensoriais diferentes. As 3 primeiras, o paciente não apresentava nenhum artifício embaixo dos pés. Era o solo firme, que ele estava de pé, sendo que o primeiro apresentava assim com a visão normal, olhando, observando as coisas do ambiente. O segundo com a venda, o terceiro com uma cúpula, aquela cúpula que eu mostrei para vocês. Já quando foi sensibilizado aqui,
colocou a espuma embaixo do pé, o paciente olhando, com a visão, permitindo a visão dele. O segundo com uma venda nos olhos e o terceiro com essa cúpula. E aí eles começaram a se indagar. O que acontece em cada situação? Esse estudo também, o Paulo conversando comigo, ele falou que ele já viu a situação muito parecida, visto nessa caixa aqui, ó, né? Na verdade é tipo uma caixa, Paulo, que você... Isso. O TOS, né, que é o teste de avaliação sensorial, Uhum. ele é um teste que você consegue fazer de uma maneira mais acurada, né, de uma maneira mais adequada, né, através de instrumentos, né, de pós-tomografia. Eu já fiz uma adaptação, uma gambiarra uma vez no nosso programa lá da faculdade, né, de extensão, onde nós fizemos, né, um biombo, tem documentado isso no artigo brasileiro, tá? É um biombo onde tinha listras, né, que gerava essa confusão que você propôs aí na cúpula, e aí esse biombo ele se movimentava para frente e para trás sobre o paciente sem ou com, no caso, uma espuma de 10 centímetros. Então, nessa perspectiva que essa pessoa colocou aí, né, que os pesquisadores colocaram aí, eles desenvolveram um novo recurso para confusão visual, né? Então, esse artigo eu estou conhecendo aí junto com você. Esse artigo de 86, era de 86, na verdade. Eu acho que é mais antigo do que o que você usou como referência para fazer esse aqui seu, né? Isso, o meu é mais recente. Então. Já é uma adaptação pensando nessa situação que foi colocada aqui pelo autor desse artigo. Isso aí. Conclusões, pessoal. Os aumentos acentuados da influência ou quedas em condições de conflito sensorial, na figura 3 e 6, só para vocês lembrarem aqui, figura 3 com a cúpula, 6 com a cúpula, onde aqui está sensibilizado e aqui não, podem indicar um problema de interação sensorial. Problemas sensoriais, motores e ortopédicos subjacentes podem contribuir para a instabilidade nesse teste. Então, ser um falso positivo, né, para esse teste. Na verdade, estudando para poder apresentar para vocês aqui, se a gente for analisar a maioria dos testes que são sensibilizados ou não, algum tipo de disfunção motora, ortopédica, pode influenciar para um resultado diferente do que seria o habitual. Então, é importante considerar isso. A reavaliação periódica é sugerida como um parâmetro para avaliar a melhora da integração sensorial desse paciente. E esse método, pessoal, por si mesmo, ele não representa uma abordagem abrangente para avaliação do equilíbrio e deve ser visto como um adjunto. Assim como outros testes, fazer um teste sozinho para poder ter resultados não é muito fiel. Então, a gente tem que somar conhecimentos, somar resultados de vários testes conjuntos para que a gente consiga ter uma ação bem eficaz depois no futuro. O futuro do teste. Pessoal, lembrando aqui também, outras situações que pode acontecer. Quando a gente deixa o paciente sem apoio com a espuma embaixo do pé e com os olhos, no caso aqui, os olhos fechados aqui está trabalhando na parte visual, a gente está avaliando a parte visual, esse estímulo visual, se ele está sendo dependente ou não, se ele está dependendo desse estímulo visual ou não. Quando a gente deixa o paciente, no caso, com os olhos aqui, vamos avaliar ele com a espuma embaixo, a gente está avaliando o sistema vestibular, e aqui, no caso, a gente vê esse estímulo mais essa integração sensorial. O objetivo deles foi avaliar essa integração sensorial aqui com essa cúpula. Então, são várias ferramentas. O Lázaro comentando comigo, ele falou que essa cúpula não foi assim algo que eles imaginavam, né, nos outros estudos que ela colocou. Ô Lázaro, você comentou? O teste de integração sensorial, ele tem sido feito sem a cúpula.
Sim. Uma atualização do teste, os autores sugeriram que pudesse não haver tanta relevância às condições 3 e 6. Uhum. Então, até para torná-lo mais prático, mais acessível, viável a condições mais simples, né, de baixa tecnologia, hoje o teste clínico de integração sensorial é proposto em 4 condições. Nesse exemplo, condição 1, 2, 4 e 5. Isso. Ficou posição 1, 2, 3 e 4. Entendi. Show. Então, a gente cai, na verdade, para o mesmo tipo de teste semelhante ao de Romberg, né? Então, a gente, na verdade, os testes sensoriais de integração parte para o Romberg. Então, a gente vai ver daqui a pouco sobre o Romberg também. Teste de Fukuda, pessoal. É o Fukuda Step Test. O objetivo dele, a capacidade de fechar os olhos, na verdade, pisar no lugar sem girar, depende da função vestibular, espinhal, proprioceptiva normal. Se a pessoa não tem essas 3 funções íntegras, o paciente ele vai apresentar esse giro do corpo. Então, o objetivo do estudo foi quantificar isso daí, foi ver se seria válido e seria fiel a essa teoria. Em 1938, Gutenberg propôs um teste chamado de Tritversuch. Em 40, o Risch ele criou o teste de valsa e em 59 o Fukuda propôs uma variação nomeando o teste da pisada. E esse teste da pisada de Fukuda ele identifica o labirinto mais fraco. Não necessariamente o lado com a lesão, mas pela direção da rotação de um paciente enquanto caminha no local com os olhos fechados. Então, ele fala que é o lado mais fraco, o labirinto mais fraco é o lado que vai ser direcionado às passadas, o giro da pessoa. Aí o Fukuda Step Test, o paciente foi promovido no estudo original, haviam 500 voluntários normais, sem alteração, e foram vendados. Posicionamento de extensão dos braços, aqui é uma variação, extensão dos braços e marcha no local por 50 e 100 passos. Isso no estudo original. Positivo, se ocorresse um desvio rotacional maior que 30 graus sobre o eixo vertical. E sugeriu uma assimetria labiríntica para o lado mais fraco, o lado que estava rodando o paciente. Então, o paciente ele rodou para o lado direito, o lado mais fraco do labirinto dele seria o lado direito. Outros estudos também indicam que o deslocamento superior a 1 metro indica positividade. E tem várias adaptações de lá para cá. Esse estudo foi revisto e foram criando algumas adaptações que a pessoa às vezes faz com o braço aberto, né? Tem aqui essa estrela aqui embaixo que pode estar direcionando e medindo a distância, né, a angulação do que foi e a distância do paciente. O Fukuda Step Test, na verdade, o original também, né, que falando em 1963, Jordan ele encontrou uma baixa confiabilidade desse teste do Fukuda. Em 49 candidatos foi realizado 2 testes e observou um ângulo de rotação que variou nos 2 testes. Então, ele pegou e fez um teste com os pacientes, com 49 pacientes, e depois fez o mesmo teste e deu resultados diferentes. Então, ele começou a pensar assim, tem alguma coisa errada. Então, tem algo que não está certo. Então, criou uma dúvida sobre a confiança nesse teste. Em 64, Petersen ele utilizou uma versão modificada do teste de pisada de Fukuda e observou que indivíduos com disfunção unilateral giravam para o mesmo lado do déficit unilateral. Aí chegou às conclusões, pessoal. Em 736, desse estudo que eu vi do Ronak, em 2009, um estudo com 736, eu vi aqui já 10 minutos, 736 pacientes com transtornos crônicos do equilíbrio, eles observaram o seguinte, que esse teste ele é um teste de baixo custo, de fácil realização,
Teste que o de 50 passos foi muito mais confiável que o de 100 passos. Resultados insignificantes comparado o teste tradicional com o teste com agitação da cabeça, que foi uma variação que eles fizeram. Quanto mais aguda a vestibulopatia, mais positivo o teste vestíbulo espinhal. Então, esse teste serve para isso, para a gente avaliar uma disfunção, uma vestibulopatia aguda. Quando ela está crônica, nesse estudo, eles falam que não é tão confiável. E serve como uma ferramenta para pacientes com distúrbio labiríntico unilateral agudo. Não deve ser utilizado sozinho também para triagens dos pacientes com vestibulopatias. Os outros testes que podem ser utilizados também, o teste unipodal, onde o paciente ele fica em um pé só, olhando para um ponto à frente, e ele pode estar primeiro com o olho aberto, depois com o olho fechado, ficar 30 segundos e manter a postura em apoio unipodal. A perda do equilíbrio unilateral é sugestivo de disfunção sensorial ipsilateral. Mas podemos lembrar também que se o paciente tem um problema em membro inferior, no quadril, no joelho, pode dar alteração no teste também. Teste de alcance funcional. Paciente de pé, punhos neutros, cotovelos estendidos, o ombro a 90 graus. A gente bota uma listra, um metro, né, uma fita métrica na parede, ou marca lá a parede, a metragem, e pede para o paciente realizar a inclinação para frente, sem tocar a fita. E aí a gente vai avaliar. Se o paciente for menos que 15 centímetros, indica que tem algum tipo de distúrbio do equilíbrio. Ele vai ter que ir e depois ele vai ter que voltar. Então, ele vai ter medo de fazer esse deslocamento. Isso pode nos induzir, nos levar a perceber um déficit de equilíbrio desse paciente. Teste de Romberg. O teste de Romberg, ele avalia o equilíbrio estático, maneira mais sensibilizada também. Posição ortostática, o paciente, eu costumo utilizar ele com o calcanhar junto, alguns artigos eu sempre observo isso, mas já vi a gente fazendo com os pés afastados, os pés juntos, só que não calcanhar colado. Os braços ao longo do corpo, relaxados. Tem gente que já vi também paciente utilizando com as mãos nos ombros. E a gente pede para o paciente fechar os olhos e permanecer na postura ereta sem que ele caia, né? Alguns artigos eles vêm comentando que a positividade se vê quando o paciente cai, mas também quando ele tem essas ações de balanceio muito intenso. Pode ser graduado esse teste em 1 balanço mínimo, 2 balanço leve, 3 balanço moderado e 4 a perda de equilíbrio. E aí a gente pode ver o teste, que pode ser feito com os pés juntos, o calcanhar junto também, que eu sempre vejo em alguns artigos. Os pés, calcanhar, aqui ó, o pé pega o dedão, mais ou menos aqui na região do médio pé aqui. E um pé à frente do outro, né? A gente avalia o paciente no tempo. Um interessante que a gente pode avaliar esse paciente, esses distúrbios posturais. Exemplo, um paciente que tem uma cerebelopatia. Quando o paciente está fechando a base já, ele já começa a balançar, tem um desequilíbrio muito grande e pode vir ao chão. Então, já é um indício de que o paciente pode ter uma cerebelopatia. O paciente que tem um distúrbio somatosensorial, quando ele fecha os olhos, a tendência é ele balançar e talvez até cair. O movimento é mais circular, ele não tem um lado pendente mais. E alguns artigos que já li também, paciente que tem algum tipo de vestibulopatia periférica, quando o paciente tem uma VPBB, por exemplo, já vi alguns artigos assim, inclinou a cabeça para o lado da disfunção, o paciente ele começa a balançar muito. Isso com os olhos fechados ou com os olhos abertos, na verdade. Então, a inclinação da cabeça ela pode ser um indício de quando o paciente tem uma VPB, uma vestibulopatia periférica. Então, o paciente vai balançar mais para aquele lado, certo? Para concluir, pessoal, eu gosto de falar que
nada melhor que... um teste não é melhor que o outro, um complementa o outro. Nenhum teste é soberano. Quanto mais indícios que nós tivermos à nossa disposição, mais fácil a gente chegar a um diagnóstico assertivo, confiável, e hoje em dia existe tantos recursos para a gente utilizar. Às vezes a gente começa avaliando o paciente e você vê uma disfunção, uma vertigem posicional já no início, lá você avalia a parte oculomotora, depois você avalia os testes posicionais, vê se o paciente tem algum tipo de estrutura central, e aí você trata a VPPB. Eu gosto de falar isso daí. Eu sempre trato a VPPB primeiro, para depois eu partir para um trabalho de disfunções vestíbulos espinhais, vestíbulo-oculares, algum tipo de distúrbio ocular que o paciente possa ter. Então, sempre temos uma ordem para poder a gente tratar esse paciente. E aqui está para vocês hoje alguns dos testes que podem ser utilizados para vestíbulo espinhal. Beleza? Desculpe falar muito aí. Agora as dúvidas. O que vocês... Beleza, Bruno. Agora já temos 3 minutos só. É mais para mensagens finais e conclusões, se der tempo. Como que eu volto aqui, Lázaro, agora para a tela normal? Fechar aqui. Vai para cima. Deixa que eu tiro aqui você. Tá. Pode fazer a despedida, Bruno. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todo mundo por aí que está por aí hoje. Se ela encheu novamente, né? Lembrar que em julho agora a gente vai ter um encontro de otoneurologia. Esses encontros que estamos fazendo semana passada, hoje, semana que vem e a próxima até o encontro, mais 2, 3, né? A gente vai estar falando de alguns dos temas que serão abordados nesse encontro. E, na verdade, isso aqui é só um início para esse encontro que a gente está querendo realizar agora em julho. As inscrições, muita gente já fez inscrição. Quem tem interesse em participar, corre para fazer, que as inscrições... Acho que tem limite, Lázaro, de inscrição ou não? Como que funciona? Tem limite, sim. A gente tem um ambiente para 300 pessoas, a gente tem quase 100 inscritos já. Aí, ó, beleza. Show de bola. Então, agradeço a galera que está aí, pessoal que veio aí participar. Perguntas? Alguma? Lázaro quer fazer alguma consideração? A Ellen pergunta se o paciente já chega com tontura, fazer primeiro o teste de VPPB e depois, se conseguir fazer esses outros testes. Então, Ellen, na verdade, primeiro a gente avalia, eu gosto de avaliar o seguinte: o paciente chega para mim, avaliação à beira do leito, né? A gente tem que avaliar o paciente, primeiro conversar com o paciente, né? Fazer aquela anamnese do paciente, coletar a história dele, porque a história do paciente às vezes nos remete a uma grande gama de informações que pode já direcionar o nosso trabalho, até às vezes confirmar um diagnóstico. A gente faz depois os testes oculomotores para ver se o paciente tem a visão preservada, porque o nosso olho é a janela do labirinto, então a gente vai utilizar ele como referência para poder avaliar o sistema vestibular. E aí a gente faz os testes posicionais. Testes posicionais, deu alterado, eu faço as manobras. Se for só uma VPPB, tomando cuidado para não ser uma neurite, né? A gente faz uma avaliação bem precisa. E aí, depois que a gente passa por isso, a gente começa a pensar nessas partes vestíbulo espinhal, essa integração sensorial, para depois, então, a gente pensa na vestíbulo espinhal, esse trabalho final que a gente desenvolve. Então, esses testes que eu faço aqui hoje são os testes finais de uma avaliação que eu realizo. Isso aí. É importante lembrar que a avaliação clínica ela é importante para a história clínica que vai direcionar os testes clínicos que a gente vai fazer, importante para identificar disfunções, alterações funcionais, não diagnóstico clínico, e isso vai nos servir de base para a intervenção fisioterapêutica, né? Intervenção do paciente. Já esgotou o tempo, agora é questão de nós sermos derrubados. Só lembrar que hoje é o Dia Mundial da combate a quedas, né? Hoje. Então, para vocês que têm